Lucy in the Sky é o filme de estreia do diretor Noah Hawley, o mesmo criador das séries Fargo e Legion, em longas metragens, e também é o mais recente filme aí da Natalie Portman, ganhadora do Oscar. Quer saber se vale a pena assistir? Então fica comigo que eu vou te contar agora. Lucy in the Sky traz aí a história da astronauta Lucy Cola, interpretada pela Natalie Portman. Ela passa por uma viagem espacial, ela que é especialista em robótica da NASA, e depois de vislumbrar aí a imensidão do universo e o quanto a gente é pequeno perante tudo isso, ela acaba percebendo que a vida não faz mais tanto sentido para ela, então ela passa a questionar o propósito da vida e o propósito dela mesma. Esse ponto para mim é uma das poucas coisas boas que a gente vê aí no filme, é a forma como esse distúrbio mental que acabou se desenvolvendo na Lucy, a forma como ele é retratado. Então pensa só, para um pouquinho e se coloca no lugar dela. Você foi para o espaço, viu toda a imensidão do nosso planeta e o quanto o nosso planeta é pequeno perante todo o universo, e aí você tem que voltar para casa e voltar para a rotina de acordar cedo, de trabalhar, fazer uma feira. Quem é que vai simplesmente achar tudo isso normal? Então, o quanto ela fica desesperada para ter essa experiência de novo, porque é como se ela agora está dentro de um vazio e ela quer se completar e ela só consegue fazer isso de novo, atingindo novamente esse objetivo. E aí, o que a gente vai ver aqui no filme é justamente o quanto ela quer voltar para lá e o quanto ela não consegue. E à medida que ela não consegue voltar para lá, o quanto essa experiência tão impactante vai causando efeitos aí na mente dela. E a forma como o Noah Hawley faz isso, ela é interessante até certo ponto. A gente tem algumas retratações aí de crises de ansiedade que são muito fiéis. Por exemplo, a forma como ele coloca várias imagens que a gente supõe que seja o passado, mas pode ser também uma imaginação do futuro da Lucy, é uma coisa que acontece muito com quem tem crise de ansiedade. As imagens vêm se formando na mente, vêm trazendo todo aquele transtorno e acontece nas situações que a gente nunca imagina. Então, isso é bem retratado. A forma como ela tenta sair disso também acontece. Por exemplo, ela começa a repetir as frases que ela usa lá nos testes da NASA, e justamente isso é a âncora que ela tem na realidade. É uma coisa que traz uma certa paz para ela, e é uma coisa que acontece para a gente também quando a gente tem uma crise. A gente tenta de toda forma colocar nossa mente de volta na realidade. E à medida que o filme vai passando, a gente sente que essa situação está ficando cada vez mais grave. Então, a única coisa que realmente mantém ela de fato na realidade é o quanto ela pode trabalhar para atingir de novo esse objetivo, que é chegar lá em cima nas estrelas novamente. E nesse filme, o que é que a gente vê? Que esse objetivo vai se afastando cada vez mais dela. Então, as crises vão se tornando cada vez mais comuns até que chega um momento que ela surta de vez. O grande problema que eu vejo aqui é que enquanto toda essa trama de quebra da personagem vai sendo construída, a gente acaba tendo a mudança do filme dos primeiros atos, onde a gente tem um drama sobre a mente humana que é até bem construído, e aí lá pro final a gente passa a ter um thriller, um suspensezinho, que envolve justamente o fato da Natalie não aceitar, da Lucy Cola, interpretada pela Natalie, não aceitar que o caso que ela tá tendo tenha um caso fora ela. Então, a mudança é muito brusca, e a forma como está sendo trabalhado todo aquele trauma que ela sofreu acaba sendo muito brusca também, essa mudança. E isso é tão triste porque, pensa só, você está acompanhando a história de uma personagem que está se quebrando por dentro por causa de uma experiência muito impactante. Eu já escrevi numa coluna lá no Cinema com Rapadura, eu vou deixar o link aqui na descrição, que os filmes de viagens espaciais, eles são muito interessantes para a gente, para mostrar o quanto o ser humano é capaz de superar os próprios limites. E aqui a gente tem uma inversão disso. A gente tem uma desconstrução de toda essa glória que envolve as viagens espaciais, para mostrar justamente uma mulher que não consegue superar esses limites que acabaram sendo impostos a ela e acaba surtando de vez. Se o filme seguisse essa história que ele mesmo se propõe a contar, a gente poderia ter um filme bem impactante, um drama mental aí bem interessante. Só que ele não só deixa isso de lado, como o que ele escolhe seguir em diante, que é esse thriller, é uma coisa muito fraca. E não só isso, o gatilho que foi o gatilho final para ela passar da crise para o surto de vez, foi justamente descobrir aí essa traição da pessoa com quem ela estava traindo o próprio marido. Então ele pega todo esse drama mental, toda essa história que é muito mais profunda, e transforma numa coisa muito mais banal. Provavelmente isso foi feito para fazer com que a história, que é inspirada numa história real, ela tivesse mais a ver com o final da história real. Para quem não conhece, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Infelizmente foi
um erro crasso aí nessa conclusão do filme. O filme ele só não é um desastre total porque a gente tem a atuação da Natalie Portman como sempre muito bem. A gente não pode negar que a Natalie Portman é uma das maiores atrizes aí da nossa geração e dos últimos tempos também, ganhadora do Oscar e tudo. O que ela faz com os olhares, o que ela faz com os trejeitos, com a postura dela, isso tudo diz muito sobre a personagem. Então, a gente vendo ela consegue construir muito mais do que só ouvindo o que ela tem a dizer. Isso é muito impactante. Principalmente porque como a câmera quase nunca vai sair dela, ela é o foco principal. Então, quanto mais ela consegue impor isso simplesmente do fato da gente estar vendo ela, mais gratificante vai ser aí o resultado final. Isso é uma coisa que ela consegue muito bem. E é até engraçado isso de que o Lucy in the Sky é a Natalie Portman, é a personagem dela, Lucy Cola, porque a gente sente que o filme ele se molda ao redor da personagem, e isso fisicamente também, isso literalmente também. A gente tem a proporção de tela sendo trabalhada para mostrar os sentimentos aí da Lucy Cola. Então, por exemplo, quando ela tá no espaço, quando ela tá observando o espaço, quando ela tá trabalhando para conseguir voltar para o espaço, que é o grande objetivo dela, a gente tem a tela toda em widescreen. Então, mostra muito mais do que está ao redor dela, mostra a imensidão das coisas, que é uma coisa que deixa ela livre. Então, ela está respirando ali de fato. Já quando a gente tem ela na coisa mais mundana, se questionando, tendo crises, sem saber o que fazer normalmente, aí a gente tem a proporção de tela encolhida para 4:3, que é como se a própria tela tivesse aprisionando a personagem. Isso é até interessante até certo ponto, só que a execução acabou não sendo tão boa, porque, por exemplo, entre esse widescreen e o 4:3, às vezes a gente tem outros modelos de tela que a gente não sabe nem dizer ao certo o porquê está sendo usado aquilo. Então ele fica no meio termo, uma hora aumenta mais, outra hora aumenta menos. Mas para o final do filme a gente tem algumas situações que poderia continuar sendo usado essas transições e acaba não acontecendo. Chega ali um ponto que simplesmente isso é esquecido. Então, se você vai fazer uma coisa que você acredita que seja o certo, pelo menos que você mantenha isso aí até o final do filme. Então, mais um erro aí pra edição. Eu não posso esquecer também do Lucy in the Sky with Diamonds, a música que rima aí com o título e que serve só pra isso mesmo, rimar com o título, porque a forma como ela foi inserida numa cena que tem uma edição totalmente nada a ver com o resto do filme, a própria letra não conversa com o que está sendo passado. Acho que um único verso é o que faz sentido com o que a gente está vendo em tela. Eu acredito que se a necessidade era tão grande para inserir Lucy in the Sky with Diamonds só por causa do título, era melhor que tivesse colocado nos créditos do que na cena que foi utilizada, muito mal utilizada por sinal. O Chris Hadfield, que é um astronauta bem conhecido, fazia vídeos no YouTube mostrando lá como é essa convivência aí das pessoas no espaço, na estação espacial. Ele disse uma vez no masterclass dele que em 21 anos de experiência, o que ele pode dizer com certeza é que quanto mais você conhece, menos medo você tem de estar lá. E trazendo isso para esse filme, o que eu posso dizer é que, por ser o primeiro longa aí do Noah Hawley, eu senti que teve medo. Eu acho que faltou coragem aí para ele pegar a premissa da história e o que ele começou contando e ele levar aí até o final. Se ele tivesse seguido a premissa que ele mesmo aí implementou no filme, a gente poderia ter um drama muito mais impactante, muito mais satisfatório de assistir por toda a duração do que o que a gente teve aqui em Lucy in the Sky. Uma pena, eu dou uma nota 4 pro filme. Então, se inscreve no canal, se gostou deixa um like, também deixa um comentário se você assistiu o filme, não assistiu. Então é isso, sou o Menino Martinho, fico por aqui, até a próxima, tchau.